O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 1. Astika Parva. Capítulo 21. Descrição do oceano. Salti disse: então, quando a noite tinha passado e o sol tinha surgido de manhã, ó tu cuja riqueza é ascetismo, as duas irmãs, Kadru e Vinata, tendo feito uma aposta sobre escravidão, foram com pressa e impaciência ver o cavalo Shaishravas de um ponto próximo. Em seu caminho elas viram o oceano, aquele receptáculo de águas, vasto e profundo, ondulando e bramindo terrivelmente, cheio de peixes grandes o suficiente para engolir baleias, e cheio de macaras enormes e criaturas de várias formas aos milhares, e tornado inacessível pela presença de outros animais aquáticos terríveis, de formas monstruosas, escuros e ferozes, cheio de tartarugas e crocodilos, com minas de todos os tipos de pedras preciosas, o lar de Varuna, o deus das águas, a excelente e bela residência dos Nagas, o senhor de todos os rios, a residência do fogo subterrâneo, o amigo, ou refúgio, dos Asuras, o terror de todas as criaturas, o grande reservatório de água, e sempre imutável. Ele é santo, benéfico para os deuses, e é a grande fonte de néctar, sem limites, inconcebível, sagrado, e muito extraordinário. Ele é escuro, terrível com o som das criaturas aquáticas, bramindo tremendamente, e cheio de redemoinhos profundos. Ele é um objeto de terror para todas as criaturas. Movido pelos ventos que sopram de suas margens se erguendo alto, agitado e perturbado, ele parece dançar com mãos erguidas, representadas por suas ondas. Cheio de formidáveis vagalhões causados pelo crescimento e diminuição da lua, o pai da grande concha de Vasudeva chamada Panchajanya, a grande mina de pedras preciosas, suas águas foram antigamente perturbadas por causa da agitação causada nelas pelo senhor Govinda de destreza incomensurável quando ele assumiu a forma de um javali selvagem para erguer a terra, submersa. Seu fundo, mais baixo do que as regiões mais profundas, o regenerado Rishyatri cumpridor de votos não poderia sondar depois de labutar por 100 anos. Ele se torna o leito de Vishnu de umbigo de lótus, quando no término de cada yuga aquele deus de poder imensurável desfruta de Yoga Nidra, o sono profundo sob o encanto da meditação espiritual. Ele é o refúgio de Mainaka receosa do trovão cadente, e o retiro dos Asuras superados em combates violentos. Ele oferece água como manteiga sacrificial para o fogo ardente emanado da boca de Varava, a égua do oceano. Ele é insondável e sem limites, vasto e imensurável, o senhor dos rios. E elas viram que para ele corriam rios imensos aos milhares com passo orgulhoso, como competidores amorosos, cada um ávido para encontrá-lo, antecipando-se aos outros. E elas viram que ele estava sempre cheio, e sempre dançante em suas ondas. E elas viram que ele era profundo e cheio de baleias e macaras ferozes. E ele ressoava constantemente com os sons terríveis de criaturas aquáticas. E elas viram que ele era vasto, e amplo como a extensão do espaço, insondável, e ilimitado, o grandioso reservatório de água. E assim termina o 21º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 22. Descrição do oceano. Salti disse: os Nagas depois de deliberação chegaram à conclusão de que eles deveriam cumprir a ordem de sua mãe, porque se ela falhasse em obter seu desejo ela poderia retirar sua afeição e queimar todos eles. Se, por outro lado, ela estivesse inclinada com benevolência, ela poderia libertá-los da maldição. Eles disseram: nós certamente tornaremos preto o rabo do cavalo. E é dito que eles então partiram e se tornaram pelos no rabo do cavalo. Assim sendo, as duas co-esposas tinham feito a aposta. E tendo feito a aposta, o melhor dos Brahmanes, as duas irmãs Kadru e Vinata, as filhas de Daksha, procederam em grande alegria pelo céu para ver o outro lado do oceano. E em seu caminho elas viram o oceano, aquele receptáculo de águas, incapaz de ser facilmente perturbado, poderosamente agitado de repente pelo vento, e rugindo tremendamente, cheio de peixes capazes de engolir uma baleia e cheio de macaras.
contendo também criaturas de diversas formas contadas aos milhares, assustador pela presença de monstros horríveis, inacessível, profundo e terrível, a mina de todos os tipos de pedras preciosas, o lar de Varuna, o deus da água, as maravilhosas habitações dos Nagas, o senhor dos rios, a residência do fogo subterrâneo, a residência dos Asuras e de muitas criaturas pavorosas, o reservatório de água, não sujeito a decadência, aromático e extraordinário, a grande fonte de Anrita dos celestiais, imensurável e inconcebível, contendo águas que são sagradas, cheio até a borda por muitos milhares de grandes rios, dançando por assim dizer em ondas. Assim era o oceano, cheio de ondas rolantes, vasto como a extensão do céu, profundo, de corpo iluminado com as chamas do fogo subterrâneo, e bramindo, sobre o qual as irmãs passaram rapidamente. E assim termina o 22º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 23. Vinata perde a aposta e se torna uma escrava. Garuda se torna uma ave enorme. Salti disse, tendo cruzado o oceano, Kadru de velocidade rápida, acompanhada por Vinata, logo desceu perto do cavalo. Elas então contemplaram aquele principal dos corcéis de grande velocidade, com corpo branco como os raios da lua, mas tendo pelos pretos, no rabo. E observando muitos cabelos pretos no rabo, Kadru pôs Vinata, que estava profundamente abatida, em escravidão. E dessa maneira Vinata, tendo perdido a aposta, entrou em um estado de escravidão e ficou muito triste. Entre mentes, quando chegou sua hora, e rompeu do ovo sem a ajuda de sua mãe, Garuda de grande esplendor, acendendo todos os pontos do universo, aquele ser poderoso dotado de força, aquela ave capaz de assumir qualquer forma à vontade, de ir à vontade a todos os lugares, e de chamar em seu auxílio à vontade qualquer quantidade de energia. Refulgente como uma pilha de fogo, ele brilhava terrivelmente. De brilho igual ao do fogo no fim da Yuga, seus olhos eram brilhantes como o clarão do raio. E logo depois do nascimento, aquela ave cresceu em tamanho, e aumentando seu corpo subiu aos céus. Feroz e rugindo veementemente, ele parecia tão terrível como um segundo oceanos de fogo. E todas as divindades, ao vê-lo, procuraram a proteção de Vibhavasu, Agni. E eles reverenciaram aquele Deus de muitas formas sentado em seu assento e falaram a ele estas palavras: o Agni, não estendas o teu corpo. Tu nos consumirás. Olha, esta pilha enorme de tuas chamas está se expandindo amplamente. E Agni respondeu: ó perseguidores de Asuras, não é como vocês imaginam. Este é Garuda de grande força e igual a mim em esplendor, dotado de grande energia, e nascido para promover a alegria de Vinata. A visão dessa pilha de refulgência causou essa ilusão em vocês. Ele é o filho poderoso de Kasyapa, o destruidor dos Nagas, dedicado ao bem-estar dos deuses e o inimigo dos Daityas e dos Rakshasas. Não temam de modo algum. Venham comigo e vejam. Assim abordados os deuses, junto com os rishis, foram em direção a Garuda e o adoraram de longe. Os deuses disseram: tu és um rishi, alguém conhecedor de todos os mantras, tu compartilhas da maior porção em sacrifícios, sempre resplandecente, o controlador das aves, o espírito que preside o universo animado e inanimado. Tu és o destruidor de tudo, o criador de tudo, tu és o próprio Hiranyagarbha, tu és o progenitor da criação na forma de Daksha e outros Prajapatis, tu és Indra, o rei dos deuses, tu és a Yagriva, a encarnação de pescoço de cavalo de Vishnu, tu és a flecha, o próprio Vishnu, porque ele se tornou assim nas mãos de Mahadeva na queima de Tripura. Tu és o Senhor do Universo, tu és a boca de Vishnu, tu és Padmaja de 4 faces, tu és o Brahmani, sábio, tu és Agni, Pavana, etc. As divindades presidentes de todos os objetos no universo. Tu és conhecimento, tu és a ilusão a qual nós todos estamos sujeitos, tu és o Espírito que permeia tudo, tu és o Senhor dos deuses, tu és a grande verdade, tu és destemido, tu és sempre imutável, tu és Brahma sem atributos, tu és a energia do Sol, tu és as funções intelectuais,
Tu és nosso grande protetor, Tu és o oceano de santidade, Tu és pureza, Tu és privado dos atributos da escuridão, Tu és o possuidor dos 6 atributos elevados, Tu és aquele que não pode ser resistido em disputa. De ti todas as coisas emanaram, Tu és de atos excelentes, Tu és tudo o que não é e tudo o que é. Tu és conhecimento puro, Tu o revelas para nós, como Surya faz por meio de seus raios, este universo animado e inanimado, Tu escureces o esplendor de Surya a todo momento, e Tu és o destruidor de tudo, Tu és tudo o que é perecível e tudo o que é imperecível. Ó Tu resplandecente como Agni, Tu queimas tudo assim como Surya em sua fúria queima todas as criaturas. Ó terrível, Tu resistes assim como o fogo que destrói tudo na época da dissolução universal. Ó Garuda poderoso que te moves nos céus, nós buscamos a Tua proteção. Ó Senhor das aves, Tua energia é extraordinária, Teu esplendor é aquele do fogo, Teu brilho é como o do relâmpago do qual nenhuma escuridão pode se aproximar. Tu alcanças as próprias nuvens, e és a causa e o efeito, o distribuidor de bênçãos e invencível em bravura. Ó Senhor, todo este universo se tornou quente por causa do Teu esplendor, brilhante como o esplendor do ouro aquecido. Protege esses deuses de grande alma, que dominados por Ti também apavorados, estão voando pelos céus em diferentes direções em seus carros celestes. Ó Tu melhor das aves, Tu Senhor de tudo, Tu és o filho do piedoso Rishi Kashyapa de grande alma, portanto, não te enfureças, mas te apieda do universo. Tu és supremo. Ó, pacifica a Tua raiva e nos preserva. Por meio da Tua voz, alta como o ribombo do trovão, os 10 pontos, os céus, a terra e nossos corações, o ave, Tu estás fazendo tremerem continuamente. Ó, diminui este Teu corpo parecido com a Agni. À vista do esplendor semelhante ao de Yama, quando em fúria os nossos corações perdem toda a equanimidade e tremem. Ó Tu Senhor das aves, sê propício para nós que pedimos a Tua piedade. Ó ilustre, nos concede boa sorte e alegria. E aquela ave de belas penas, assim adorada pelas divindades e diversos grupos de rishis, reduziu sua própria energia e esplendor. E assim termina o 23º capítulo no Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 24. Surya resolve queimar os mundos. Salti disse, então tomando conhecimento e observando seu próprio corpo, aquela ave de belas penas diminui o seu tamanho. E Garuda disse, que nenhuma criatura tema, e porque vocês estão assustados à visão da minha forma terrível, eu diminuirei a minha energia. Salti continuou, então aquela ave capaz de ir a todo lugar à vontade, aquele explorador dos céus capaz de chamar em seu auxílio qualquer quantidade de energia, levando Aruna em suas costas, viajou até a casa de seu pai e chegou ao lado de sua mãe na outra margem do grande oceano. E ele colocou Aruna de grande esplendor nas regiões do leste, justo na hora em que Surya tinha resolvido queimar os mundos com seus raios ardentes. Saunaka disse, quando o venerável Surya resolveu queimar os mundos. Que ofensa foi feita a ele pelos deuses que provocou Surya? Salti disse, ó impecável, quando Rahu estava bebendo o néctar entre os deuses no momento do batimento do oceano ele foi apontado aos deuses por Surya e Soma, e daquela hora em diante ele concebeu uma inimizade em relação a esses deuses. E após isso Rahu procurou devorar aquele que o afligia, Surya, que se enfureceu e pensou, esta inimizade de Rahu em relação a mim surgiu do meu desejo de beneficiar os deuses. E essa consequência terrível eu tenho que suportar sozinho. De fato, nesta situação difícil eu não obtenho ajuda. E diante dos próprios olhos dos habitantes do céu eu vou ser devorado e eles toleram isso quietamente. Portanto, eu devo me esforçar para a destruição dos mundos. E com essa resolução ele foi para as montanhas do oeste. E daquele local ele começou a irradiar seu calor para a destruição do mundo. E então os grandes rishis, se aproximando dos deuses, falaram a eles, vejam, no meio da noite surge um grande calor enchendo de medo todos os corações, e destrutivo dos 3 mundos. Então os deuses, acompanhados pelos rishis, foram até o avô, e disseram a ele, o que é este grande calor hoje que causa esse pânico?
Surya ainda não surgiu, ainda assim a destruição do mundo é óbvia. Ó Senhor, o que acontecerá quando ele surgir? O avô respondeu, de fato, Surya está preparado para surgir hoje para a destruição do mundo. Logo que ele aparecer, ele reduzirá tudo a um monte de cinzas. Por mim, no entanto, a solução foi providenciada com antecedência. O inteligente filho de Kasyapa é conhecido por todos pelo nome de Aruna. Ele tem corpo enorme e em grande esplendor. Ele ficará na frente de Surya, cumprindo o dever de seu quadrigueário e tirando toda a energia do primeiro. E isso assegurará o bem-estar dos mundos, dos rishis, e dos habitantes do céu. Salti continuou, Aruna, por ordem do avô, fez tudo o que lhe foi ordenado fazer. E Surya surgiu encoberto pelo corpo de Aruna. Eu te contei agora porque Surya estava com raiva, e como Aruna, o irmão de Garuda, foi nomeado como seu quadrigueário. Ouve agora a respeito daquela outra pergunta feita por ti há pouco tempo atrás. E assim termina o 24º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 25. Garuda e sua mãe, Vinata. Divisões de tempo. Salti disse, então aquela ave de grande força e energia e capaz de ir a todos os lugares à vontade foi para o lado de sua mãe na outra margem do grande oceano. Lá vivia Vinata em aflição, derrotada na aposta e colocada em um estado de escravidão. Uma vez Kadru, chamando Vinata que tinha se prostrado diante da primeira, dirigiu a ela estas palavras na presença de seu filho, o amável Vinata, há no meio do oceano, em uma área remota, uma região encantadora e formosa habitada pelos Nagas. Leva-me até lá. Nisso a mãe da ave de bela plumagem carregou, em seus ombros, a mãe das cobras. E Garuda também, guiado pelas palavras de sua mãe, carregou, em suas costas, as cobras. E aquele explorador dos céus, nascido de Vinata, começou a subir em direção ao sol. E nisso as cobras, chamuscadas pelos raios do sol, desmaiaram. E Kadru, vendo seus filhos naquele estado, rezou para Indra, dizendo, eu reverencio a ti, Senhor de todos os deuses. Eu reverencio a ti, matador de Vritra. Eu reverencio a ti, matador de Namushi. Ó tu de 1000 olhos, consorte de Sashi. Por meio de tuas chuvas, sê o protetor das cobras chamuscadas pelo sol. Ó tu melhor dos deuses, tu és o nosso grande protetor. Ó Purandara, tu és capaz de conceder chuva em torrentes. Tu és Vayu, o ar, as nuvens, o fogo, e o relâmpago dos céus. És tu que impulsionas as nuvens, e tens sido chamado de a grande nuvem, aquela que escurecerá o universo no fim do Yuga. Tu és o feroz e incomparável trovão, e as nuvens retumbantes. Tu és o criador dos mundos e seu destruidor. Tu és inconquistável. Tu és a luz de todas as criaturas, Aditya, Vibhavasu, e os elementos extraordinários. Tu és o soberano de todos os deuses. Tu és Vishnu. Tu tens 1000 olhos. Tu és um Deus, e o recurso final. Tu és, ó divindade, todo o Anrita, e o mais adorado Soma. Tu és o momento, o dia lunar, o bala, minuto, tu és o Kshana, 4 minutos. Tu és a quinzena clara, e também a quinzena escura. Tu és Kala, Kasta, e Truti, divisões de tempo. Tu és o ano, as estações, os meses, as noites, e os dias. Tu és a terra formosa, com suas montanhas e florestas. Tu és também o firmamento, resplandecente com o sol. Tu és o grande oceano com vagalhões violentos e cheio de baleias, engolidores de baleias, e macaras, e vários peixes. Tu tens grande renome, sempre adorado pelos sábios e pelos grandes rishis com mentes absortas em contemplação. Tu bebes, pelo bem de todas as criaturas, o suco soma em sacrifícios e a manteiga clarificada oferecida com invocação sagrada. Tu és sempre adorado em sacrifícios por Brahmanes, movidos pelo desejo de resultados. Ó tu de incomparável massa de força, tu és cantado nos Vedas e Vedagas. É por essa razão que Brahmanes eruditos, determinados a realizar sacrifícios, estudam os Vedas com todo cuidado. E assim termina o 25º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 26.
Indra faz chuva cair sobre os Nagas. Salti disse, e então Indra, o rei dos deuses, tendo o melhor dos cavalos como seu transportador, assim adorado por Kadru, cobriu o firmamento inteiro com massas de nuvens azuis. E ele comandou as nuvens, dizendo, derramem suas gotas vivificantes e abençoadas. E aquelas nuvens, luminosas com relâmpagos, e rugindo incessantemente umas contra as outras no céu, despejaram água abundante. E no céu, por causa daquelas nuvens extraordinárias, rugindo terrivelmente, que estavam gerando sem cessar vastas quantidades de água, parecia que o fim do Yuga tinha chegado. E por causa das miríades de ondas causadas pelas torrentes caindo, do rugido profundo das nuvens, dos lampejos de relâmpago, da violência do vento, e da agitação geral, o céu parecia estar dançando em loucura. O céu ficou escuro, e os raios do sol e da lua desapareceram totalmente por causa daquele aguaceiro incessante. E por Indra causar aquele aguaceiro os Nagas ficaram muito encantados. E a terra estava cheia de água por toda parte. A água fria e límpida alcançou até as regiões inferiores. E houve inúmeras ondas de água por toda a terra. E as cobras com sua mãe alcançaram, em segurança, a ilha chamada Ramaniarka. E assim termina o 26º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 27. Garuda questiona a ordem das cobras. Salti disse, então os Nagas, encharcados por aquela chuva, ficaram muito contentes. E levados por aquela ave de belas penas, eles logo chegaram à ilha. Aquela ilha tinha sido fixada pelo Criador do Universo como a residência dos Makaras. Lá eles viram o terrível Lavana Samudra, oceano de sal. Ao chegarem lá com Garuda, eles viram uma bela floresta banhada pelas águas do mar e ressoando com a música de coros alados. E havia grupos de árvores por todos os lados carregadas com várias frutas e flores. E lá havia também belas mansões por toda parte, e muitos tanques cheios de lótus. E ela era também adornada com muitos lagos de água pura, e refrescada por brisas puras perfumadas com incenso. E ela era adornada com muitas árvores que cresciam só nas colinas de Malaya, que pareciam por sua altura alcançar os próprios céus. E havia também várias outras árvores cujas flores eram espalhadas por toda parte pela brisa. Aquela floresta era encantadora e preciosa para os Gandharvas e sempre lhes dava prazer. E ela estava cheia de abelhas enlouquecidas pelo mel que elas sugavam. E a visão de tudo isso era muito agradável. E por causa de muitas coisas lá, capazes de encantar a todos, aquela floresta era bela, fascinante, e sagrada. E quando com as notas de várias aves, ela agradou muito os filhos de Kadru. E as cobras, depois de chegarem àquela floresta, começaram a se divertir. E elas ordenaram o Senhor das Aves, Garuda de grande energia, dizendo, nos transporta para alguma outra ilha bela com água pura. Tu, explorador dos céus, deves ver muitas regiões belas enquanto percorres o céu. Garuda, depois de refletir por poucos instantes, questionou sua mãe Vinata, dizendo, por que, mãe, eu tenho que fazer o que as cobras mandam? Vinata, assim questionada por ele, falou para aquele explorador dos céus, seu filho, investido com todas as virtudes, de grande energia e grande força, o seguinte. Vinata disse, ó tu melhor das aves, eu me tornei, por desgraça, a escrava da minha co-esposa. As cobras, por meio de um ato fraudulento, me fizeram perder uma aposta e me fizeram isso. Quando sua mãe havia lhe dito a razão, o explorador dos céus, abatido pela dor, se dirigiu às cobras, dizendo, digam-me, ó cobras, por trazer qual coisa, ganhar conhecimento de qual coisa, ou fazer qual ato de bravura nós poderemos nos livrar dessa condição de escravidão a vocês. Salti continuou, as cobras, ouvindo-o, disseram, traze Anrita à força. Então, o ave, vocês ficarão livres da escravidão. E assim termina o 27º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 28. Garuda ataca os Nishadas pelo Anrita.
Salti disse: Garuda, assim abordado pelas cobras. Então disse para sua mãe: Eu trarei a Rita, mas desejo comer alguma coisa no caminho. Instrui-me como fazer isso. Vinata respondeu: Em uma região remota no meio do oceano os Nishadas têm sua bela casa. Tendo comido os milhares de Nishadas que vivem lá, traze uma Rita. Mas que o teu coração nunca decida tirar a vida de um Brahmane. De todas as criaturas um Brahmane não deve ser morto. Ele é, de fato, como o fogo. Um Brahmane, quando zangado, se torna como o fogo ou o sol, como o veneno ou uma arma afiada. Um Brahmane, é dito, é o mestre de todas as criaturas. Por essas e outras razões um Brahmane é venerado pelos virtuosos. Ó filho, ele nunca deve ser morto por ti mesmo que estejas com raiva. Hostilidade com Brahmanes, portanto, não seria apropriada sob nenhuma circunstância. Ó impecável, nem Agni nem Surya podem destruir tanto quanto um Brahmane de votos rígidos quando zangado. Por essas várias indicações, tu deves reconhecer um bom Brahmane. De fato, o Brahmane é o primogênito de todas as criaturas, a principal das 4 classes, o pai e o mestre de todos. Garuda então perguntou: Ó mãe, de que forma é um Brahmane, de que comportamento, e de que destreza? Ele brilha como fogo, ou ele tem aparência tranquila? Ó mãe, cabe a te dizer a minha pessoa inquiridora aqueles sinais auspiciosos pelos quais eu possa reconhecer um Brahmane. Vinata respondeu, dizendo: Ó filho, tu o reconhecerás como um melhor entre os Brahmanes. Aquele que tendo entrado na tua garganta te torturará como um anzol ou te queimará como carvão ardente. Um Brahmane nunca deve ser morto por ti mesmo que estejas com raiva. E Vinata, por afeição por seu filho, novamente lhe disse estas palavras: deve ser reconhecido por ti como um bom Brahmane aquele que não for digerido no teu estômago. Embora ela conhecesse a força incomparável de seu filho, ainda ela o abençoou sinceramente, porque, enganada pelas cobras, ela estava muito aflita. E ela disse: que Marut, o Deus dos ventos, proteja as tuas asas, e Surya e Soma as tuas regiões vertebrais. Que Agni proteja a tua cabeça, e os vasos todo o teu corpo. Eu também, ó filho, ocupada em cerimônias benéficas, me sentarei aqui pelo teu bem-estar. Vai então, ó filho, em segurança realizar teu propósito. Salti continuou: Então Garuda, tendo ouvido as palavras de sua mãe, esticou as asas e ascendeu aos céus. E dotado de grande força ele logo caiu sobre os Nishadas, faminto e como o outro Yama. E determinado a matar os Nishadas, ele ergueu uma grande quantidade de poeira que se espalhou pelo firmamento, e aspirando água do meio do oceano sacudiu as árvores que cresciam nas montanhas adjacentes. E então aquele senhor das aves obstruiu as principais ruas da cidade dos Nishadas com sua boca, aumentando sua abertura à vontade. E os Nishadas começaram a se lançar com muita pressa na direção da boca aberta do grande comedor de serpentes. E como aves em grande aflição sobem aos milhares para os céus quando as árvores em uma floresta são sacudidas pelos ventos, assim aqueles Nishadas cegos pela poeira erguida pela tempestade entraram na fissura amplamente estendida da boca de Garuda aberta para recebê-los. E então o faminto senhor de todos os exploradores dos céus, aquele opressor de inimigos, dotado de grande força, e se movendo com a maior rapidez para alcançar seu objetivo, fechou a boca, matando inúmeros Nishadas que eram pescadores. Assim termina o 28º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 29. Garuda ouve a história do elefante e da tartaruga. Salti continuou: certo Brahmane com sua esposa tinha entrado na garganta daquele explorador dos céus. O primeiro começou a queimar a garganta da ave como um pedaço de carvão ardente. Garuda se dirigiu a ele, dizendo: o melhor dos Brahmanes, sai logo da minha boca qual eu abro para ti. Um Brahmane nunca deve ser morto por mim mesmo que esteja envolvido em práticas pecaminosas. Para Garuda que tinha se dirigido a ele dessa maneira o Brahmane disse: que esta mulher da casta Nishada, que é minha esposa, também saia comigo. E Garuda disse: levando a mulher também da casta Nishada contigo, sai logo.
Salva a ti mesmo sem demora, já que tu ainda não foste digerido pelo calor do meu estômago. Salti continuou, e então aquele Brahmane, acompanhado por sua mulher da casta nichada, saiu, e louvando Garuda seguiu seu caminho. E quando aquele Brahmane tinha saído com sua mulher, aquele senhor das aves, veloz como a mente, esticando as asas, subiu aos céus. Ele então viu seu pai, e, saudado por ele, Garuda, de destreza incomparável, deu as respostas apropriadas. E o grande Rishi, Kasyapa, então perguntou: "Ó filho, está tudo bem contigo? Tu consegues comida suficiente todo dia? Há alimento em abundância para ti no mundo dos homens?" Garuda respondeu: "Minha mãe está sempre bem. E assim está meu irmão, e assim estou eu. Mas pai, eu nem sempre obtenho bastante comida, por isso a minha paz é incompleta. Eu fui enviado pelas cobras para buscar o excelente Amrita. De fato, eu irei buscá-lo hoje para emancipar minha mãe da escravidão. Minha mãe me mandou, dizendo: come os nichadas. Eu os comi aos milhares, mas a minha fome não está saciada. Portanto, ó venerável, indica para mim algum outro alimento, por comer o qual, ó mestre, eu possa ser forte o suficiente para trazer o Amrita pela força. Tu deves indicar algum alimento com o qual eu possa saciar minha fome e sede." Kasyapa respondeu: "Este lago que tu procuras é sagrado. Ele é conhecido até nos céus. Lá há um elefante, com face para baixo, que arrasta continuamente uma tartaruga, seu irmão mais velho. Eu te falarei em detalhe sobre a hostilidade deles em uma vida anterior. Apenas escuta enquanto eu te conto por que eles estão lá. Havia antigamente um grande rishi de nome Vibhavasu. Ele era extremamente colérico. Ele tinha um irmão mais novo de nome Supritika. O último era contrário a manter sua riqueza junto com a de seu irmão. E Supritika ia sempre falar de divisão. Depois de algum tempo, seu irmão Vibhavasu disse a Supritika: "É por grande tolice que as pessoas cegas pelo amor à riqueza sempre desejam fazer uma divisão de seu patrimônio. Depois de efetuarem a divisão, elas brigam entre si, iludidas pela riqueza. Então também, inimigos no disfarce de amigos causam desavenças entre homens ignorantes e egoístas, que eles se tornam separados em riqueza, e indicando falhas fortalecem suas rixas. Desse modo os últimos logo caem um a um. A ruína absoluta logo traga os separados. Por essas razões os sábios nunca falam com aprovação sobre a divisão entre irmãos que, quando divididos, não respeitam os sastras mais autorizados e vivem sempre com medo um do outro. Mas como tu, Supritika, sem respeitar meu conselho, impelido pelo desejo de separação, sempre desejas fazer um arranjo acerca da nossa propriedade, tu te tornarás um elefante." Supritika, assim amaldiçoado, então falou a Vibhavasu: "Tu também virarás uma tartaruga que se move em meio às águas." E assim, por causa da riqueza, aqueles dois tolos, Supritika e Vibhavasu, por causa da maldição um do outro, se tornaram um elefante e uma tartaruga respectivamente. Devido à sua ira, eles viraram animais inferiores. E eles estão envolvidos em hostilidades um com o outro, orgulhosos de sua força excessiva e do peso de seus corpos. E naquele lago aqueles dois seres de corpos enormes agem segundo a sua antiga hostilidade. Olha lá, um entre eles, o belo elefante de corpo enorme, está agora mesmo se aproximando. Ouvindo seu rugido, a tartaruga também de corpo enorme, que vive dentro das águas, vem para fora, agitando o lago violentamente. E vendo-a, o elefante, torcendo seu tronco, se lança na água. E dotado de grande energia, com o movimento de suas presas e da parte dianteira de seu tronco e rabo e pés, ele agita a água do lago cheio de peixes. E a tartaruga também de grande força, com cabeça erguida, se adianta para um combate. E o elefante tem 6 yojanas de altura e 2 vezes essa medida de circunferência. E a altura da tartaruga é 13 yojanas e sua circunferência 10. Come ambos que estão envolvidos loucamente no combate e dispostos a matar um ao outro, e então realiza a tarefa que tu desejas. Comendo aquele elefante feroz que parece uma montanha enorme e se assemelha a uma massa de nuvens escuras, traze um Amrita.
Salti continuou. Tendo dito isso para Garuda, ele, Kasyapa, o abençoou, dizendo: "Sei abençoado quando estiveres em combate com os deuses. Que jarros de água cheios até a borda, brahmanes, vacas e outros objetos propícios te abençoem, ovíparo. E, ó tu de grande força, quando tu estiveres em combate com os deuses, que os riks, os yajus, os samas, a manteiga sacrificial sagrada e todos os mistérios, Upanishads, constituam a tua força." Garuda, assim tratado por seu pai, se dirigiu para o lado daquele lago. Ele viu aquela extensão de água clara com aves de várias espécies em volta. E lembrando-se das palavras de seu pai, aquele explorador dos céus possuidor de grande rapidez de movimento, agarrou o elefante e a tartaruga, um em cada garra. E aquela ave então se elevou alto no ar. E ele chegou a um lugar sagrado chamado Alanva e viu muitas árvores divinas. E atingidas pelo vento erguido por suas asas, aquelas árvores começaram a tremer de medo. E aquelas árvores divinas, tendo ramos dourados, temeram se quebrar. E o explorador dos céus, vendo que aquelas árvores capazes de realizar todos os desejos estavam tremendo de medo, foi até outras árvores de aparência incomparável. Aquelas árvores gigantescas eram adornadas com frutos de ouro e prata e ramos de pedras preciosas. E elas eram banhadas pela água do mar. E havia uma grande figueira de Bengala, banha, entre elas, que tinha crescido a proporções gigantescas, que falou aquele senhor das aves que seguia em direção a ela com a velocidade da mente: "Senta-te neste meu ramo largo que se estende por 100 yojanas e come o elefante e a tartaruga." Quando aquela melhor das aves, de grande rapidez e de corpo parecendo uma montanha, desceu rapidamente sobre um ramo daquela árvore banha, o refúgio de milhares de criaturas aladas, aquele ramo também cheio de folhas tremeu e se quebrou. Assim termina o 29º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 30. Garuda devora elefante e tartaruga. Os deuses se preparam para proteger o Soma. Salti disse: ao próprio toque de Garuda de grande força com seus pés o ramo da árvore quebrou e foi pego por Garuda. Olhando em volta admirado, ele viu rishis Valakilya suspensos dali com cabeças para baixo e engajados em penitências ascéticas. Refletindo que se aquele ramo caísse os rishis estariam mortos, o poderoso segurou o elefante e a tartaruga ainda mais firmemente com suas garras. E por medo de matar os rishis e desejando salvá-los, ele segurou aquele ramo em seu bico, e se ergueu em suas asas. Os grandes rishis ficaram admirados à visão daquele ato dele que estava além até do poder dos deuses, e deram àquela ave poderosa um nome. E eles disseram: como este explorador dos céus se eleva em suas asas carregando uma carga pesada, que essa principal das aves que tem cobras como seu alimento seja chamada de Garuda, carregador de grande peso. E sacudindo as montanhas com suas asas, Garuda percorreu calmamente os céus. E quando ele voou com o elefante e a tartaruga, em suas garras, e viu várias regiões abaixo, desejando salvar os Valaquias, ele não viu um local sobre o qual pousar. Finalmente ele foi àquela principal das montanhas chamada Gandhamadana. Lá ele viu seu pai Kasyapa ocupado em devoções ascéticas. Kasyapa também viu seu filho, aquele explorador dos céus, de forma divina, possuidor de grande esplendor, e energia e força, e dotado da velocidade do vento ou da mente, enorme como um topo de montanha, um atacante preparado como a maldição de um Brahmane, inconcebível, indescritível, assustador para todas as criaturas, possuidor de grande coragem, terrível, do esplendor do próprio Agni, e incapaz de ser vencido pelas divindades, Danavas, e Rakshasas invencíveis, capaz de partir picos de montanha e sugar o próprio oceano e destruir os 3 mundos, feroz, e parecido com o próprio Yama. O ilustre Kasyapa, vendo-se aproximar e sabendo também seu motivo, falou para ele estas palavras. Kasyapa disse: ó filho, não cometas um ato precipitado, pois então tu terias que sofrer. Os Valaquias, se sustentando por beberem os raios do sol, se zangados, podem te destruir.
Salti continuou. Casepa então conciliou, por causa de seu filho, os Valaquilias de excelente boa sorte e cujos pecados tinham sido destruídos por penitências ascéticas. E Casepa disse: vocês cuja riqueza é ascetismo, o trabalho de Garuda é para o bem de todas as criaturas. É grande a tarefa que ele está se esforçando para realizar. Cabe a vocês conceder a ele a sua permissão. Salti continuou. Aqueles ascetas assim abordados pelo ilustre Caseapa abandonaram aquele ramo e foram para a montanha sagrada de Himavat para propósitos de penitências ascéticas. Depois que aqueles rishis tinham ido embora, o filho de Vinata, com a voz obstruída pelo ramo em seu bico, questionou seu pai Caseapa dizendo: ó ilustre, onde eu jogo este ramo de árvore? Ó ilustre, indica para mim alguma região sem seres humanos. Então Caseapa falou de uma montanha sem seres humanos com cavernas e vales sempre cobertos de neve e incapaz de ser alcançada por criaturas comuns mesmo em pensamento. E a grande ave carregando aquele ramo, e aquele elefante e aquela tartaruga, foi com grande velocidade em direção àquela montanha. O grande galho da árvore com o qual aquela ave de corpo enorme voou não poderia ser circundado por uma corda feita de 100 peles de vaca. Garuda, o senhor das aves, então voou por centenas de milhares de yojanas em um tempo muito curto. E seguindo de acordo com as indicações de seu pai para aquela montanha quase em um instante aquele explorador dos céus deixou cair o ramo gigantesco. E ele caiu com um grande barulho. E aquele príncipe das montanhas tremeu atingido pela tempestade erguida pelas asas de Garuda. E as árvores sobre ele derramaram chuvas de flores. E os picos decorados com pedras preciosas e ouro que adornavam aquela grande montanha se desprenderam e caíram para todos os lados. E o ramo caindo derrubou numerosas árvores que, com flores douradas em meio à folhagem escura, brilharam lá como nuvens carregadas de relâmpagos. E aquelas árvores, brilhantes como ouro, caindo ao solo e tingidas com os metais da montanha, brilhavam como se fossem banhadas pelos raios do sol. Então aquela melhor das aves, Garuda, pousando no topo daquela montanha, comeu o elefante e a tartaruga e se ergueu em suas asas com grande velocidade do topo da montanha. E vários presságios começaram a aparecer entre os deuses predizendo perigo. O raio predileto de Indra se inflamou em terror. Meteoros com chamas e fumaça, soltos do céu, caíam durante o dia. E as armas dos vasos, Rudras, Adityas, Sabias, Maruts, e dos outros deuses começaram a gastar sua força umas contra as outras. Tal coisa nunca tinha acontecido nem durante a guerra entre os deuses e os Asuras. E os ventos sopraram acompanhados de trovões, e meteoros caíam aos milhares. E o céu, embora sem nuvens, rugia tremendamente. E até aquele que era o deus dos deuses despejou chuvas de sangue. E as guirlandas floridas nos pescoços dos deuses murcharam e a coragem deles sofreu diminuição. E terríveis massas de nuvens derramaram chuvas grossas de sangue. E o pó erguido pelo vento escureceu o esplendor das próprias coroas dos deuses. E o de 1000 sacrifícios, Indra, com os outros deuses, perplexo com medo ao ver aqueles maus presságios, falou para Vraspati desta maneira: porque, ó venerável, estes distúrbios naturais surgiram de repente? Eu não vejo um inimigo que possa nos oprimir em guerra. Vraspati respondeu: ó chefe dos deuses, ó tu de 1000 sacrifícios, é por tua falha e descuido, e também devido às penitências ascéticas dos rishis de grande alma, os Valaquilias, que o filho de Caseapa e Vinata, um explorador dos céus dotado de grande força e que possui a capacidade de assumir qualquer forma à vontade, está se aproximando para roubar o Soma. E aquela ave, o mais notável entre todos os que são dotados com grande força, é capaz de roubar o Soma de vocês. Tudo é possível para ele pode alcançar o inalcançável. Salti continuou. Indra, tendo ouvido essas palavras, então falou àqueles que guardavam Anrita, dizendo: uma ave dotada de grande força e energia decidiu roubar o Anrita. Eu aviso a vocês com antecedência para que ele não possa ter êxito em levá-lo à força. Vraspati me disse que a força dele é imensurável. E os deuses ouvindo isso ficaram assombrados e tomaram precauções.
E eles permaneceram cercando Anrita, e Indra também de grande bravura, o manejador do trovão, ficou com eles. E os deuses usavam curiosos peitorais de ouro, de grande valor, e ornamentados com pedras preciosas, e brilhantes armaduras feitas de couro de grande resistência. E as divindades poderosas manejavam várias armas de gume afiado de formas terríveis, incontáveis, emitindo, todas elas, faíscas de fogo com fumaça. E eles estavam também armados com muitos discos e massas de ferro equipados com pontas, e tridentes, machados de batalha, e várias espécies de mísseis de pontas afiadas e espadas e massas brilhantes de formas aterradoras, todas sendo apropriadas para os seus respectivos corpos. E enfeitados com ornamentos celestes e resplandecentes com aquelas armas brilhantes, os deuses esperaram lá, com seus temores diminuídos. E os deuses de força, energia e esplendor incomparáveis resolveram proteger o Anrita. Capazes de rachar as cidades dos Asuras, todos se mostravam em formas resplandecentes como o fogo. E por causa dos deuses permanecendo lá aquele suposto campo de batalha, devido a centenas de milhares de massas equipadas com pontas de ferro, brilhava como outro firmamento iluminado pelos raios do sol. Assim termina o 30º capítulo do Astika Parva do Adi Parva.